Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta, levando a palavra do Senhor, com muita gratidão no coração a todos vocês, pela comunhão, pela vida diária, juntinhos aqui no YouTube, o canal O Reino em Pauta. Divulgue o nosso canal, compartilhe, deixe o seu like e também, se você não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Será uma alegria ter você em nosso grupo, tá? Também será uma alegria ouvir todos os dias aí você falando, escrevendo aí, vai ser muito legal. Muito bem, queridos, nós estamos falando nessa série sobre o tema promessas e a presença do Senhor. Na primeira parte, nas primeiras 4 mensagens, nós usamos o capítulo 33 de Êxodo, falando sobre Moisés e a experiência gloriosa que ele teve ali com Deus, quando Deus disse para ele que não iria com eles para a terra de Canaã, e ele então disse: não, eu não vou sozinho, o Senhor vai comigo. E Deus então foi com eles, glória a Deus, e mostrou a sua glória, e tivemos uma grande revelação ali. Essa segunda parte eu quero usar outro texto, eu quero usar o segundo livro de Samuel, o capítulo 6. Queridos, o segundo livro de Samuel, capítulo 6, ele revela algo extremamente glorioso, e eu amo muito essa palavra. Trata-se do quê? Davi acabara de assumir o reinado completo de Israel. Deus chamou Davi, nós sabemos que Davi foi um rei segundo o coração de Deus, foi o próprio Deus que escolheu Davi. Deus enviou Samuel para ungir Davi quando ainda era menino, 15 anos de idade. Davi recebe a unção a rei, né? E quando chegou o tempo de Davi, ele assumiu o reino. E é interessante que esse reino que foi entregue a Davi, ele veio de quem? Ele veio de Saul. Sabemos que o rei Saul foi um rei insano. O rei Saul, queridos, ele teve aparência, ele usufruiu das promessas de Deus, ele usufruiu de tudo que Deus havia prometido, tá? Saul foi escolhido pelo povo, pelo seu porte, pela sua beleza, né? Quem sabe pela sua capacidade de governar, de governância. E ali havia uma promessa de Deus. Então o povo usufruiu da promessa. Mas Saul fez uma coisa, queridos, muito ruim. Ele não se preocupou com a presença de Deus. A presença de Deus nessa era representada pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança havia sido ordenada por Deus lá no livro de Êxodo, e Moisés então construiu a Arca da Aliança. Era muito importante a Arca da Aliança. Ela sempre representou a presença manifesta de Deus. Então, amados irmãos, o que nós temos a falar de Saul? E por que chamamos ele de insano? Porque Saul, ele não se preocupou com a arca. Ele não quis nem saber da arca do Senhor. Ele resolveu fazer o seu reino sem a presença de Deus. Amados irmãos, eu também disse nas reflexões anteriores que as pessoas usufruem da promessa de Deus. E eu lembro que eu falei assim, olha, por exemplo, a natureza, todo mundo compartilha da natureza. Então, o rei insano, irmãos, ele tinha na mão as promessas de Deus. Ele tinha na mão tudo que Deus prometeu para aquele povo, que já na era dos juízes havia prometido. E agora, amados irmãos, o povo tem a promessa, o povo tem a bênção, o povo tem o rei que escolheram, mas o povo não tem a presença de Deus. A presença de Deus, queridos, é algo muito importante de parar e pensar. O que é a presença de Deus e o que representa na íntegra para mim a presença de Deus? Será que eu toco a minha vida com a presença de Deus, ou será que eu toco a minha vida com as promessas de Deus? Será que eu vivo a minha vida cristã apenas tomando posse daquilo que Deus já entregou? Ou eu tenho convicção, consciência de que eu preciso da presença manifesta de Deus na minha vida? Saul fez tudo, mas não falou da presença de Deus. Por 20 anos, Saul nem sequer tocou na Arca da Aliança. Lá um dia, ele perguntou, viu, vocês se lembram? Tinha aí uma coisa famosa aí, chamada Arca da Aliança.
né? Aí alguém responde, a Arca da Aliança é em tal lugar. Ah, tá bom, tá bom. Sabe algo que não era tão valoroso para ele? Muitas vezes, irmãos, a questão está em valorizar. As pessoas não valorizam, né? Deus é tão presente hoje. A cruz trouxe Deus presente. A cruz revelou Deus. A cruz colocou Deus muito próximo, muito dentro. E muitas vezes as pessoas não dão valor. Quantas vezes a cruz se tornou apenas uma história, né? O mundo inteiro conhece a cruz, mas se tornou apenas uma história. Que triste, não é? Que tristeza. Porque a cruz é o marco de Deus. A cruz é o caminho ao qual Deus trouxe a presença dele e liberou a presença dele para o homem. A cruz trouxe a vida a esta Arca da Aliança, deu vida, colocou ela dentro de nós. Mas o rei Saul não estava aí. E quando Deus tomou conta e disse, agora acabou seu reino, eu escolhi um homem segundo o meu coração, Deus escolheu Davi. Amados irmãos, e o que me deixa maravilhado em Davi é que quando Davi assumiu o reino, algo tocou nele e ele disse, eu preciso de algo, onde está a Arca da Aliança? Eu quero saber onde está a Arca da Aliança. Eu preciso da Arca da Aliança. E a Bíblia diz então que revelaram onde estava a Arca da Aliança. E a primeira coisa que Davi fez foi desejar levar a Arca da Aliança para a cidade de Davi. Levar a Arca da Aliança para próximo de onde ele estava, para o palácio para onde ele estava. Essa preocupação de Davi me deixa maravilhado, irmãos. E o capítulo 6 do segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, diz a arca é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todos. Ele e todos os que acompanhavam partiram de Baalá em Judá para buscar a arca de Deus, a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos e que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Olha só. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento, pinho, harpa, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E a ira de Deus se acendeu contra Uzá pelo seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Até aqui, por enquanto. Irmãos, o desejo de Davi era ter a presença de Deus como base do seu reino. Isso agradou muito a Deus, né? Ele não se conteve apenas com as promessas de Deus. Davi não seguiu o caminho de Saul. Davi poderia falar assim, eu vou fazer o reino, assim como Saul fez, eu vou fazer o reino, né? Deus me escolheu, eu sou escolhido de Deus. Não, amados irmãos, Davi disse, eu preciso de Deus. Eu preciso da presença de Deus comigo. Eu preciso da Arca da Aliança para prosseguir o reino, para fazer o reino. Então, amados irmãos, o que ele fez? A Bíblia diz que eles buscaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava na casa de Abinadab. E então Davi tinha que transportar ela para Jerusalém, 22, 23 quilômetros de caminhada, né? E aí surge a primeira preocupação, puxa, vamos levar a Arca da Aliança, vamos levar a presença de Deus, de repente, de que forma vamos levar? Davi, no seu sentimento humano, no seu entendimento humano, ele disse, vamos levar da melhor forma possível. Deixa eu pontuar algo aqui para você. A melhor forma possível que Deus se agrada, não é a melhor forma possível que nós nos agradamos.
Você pega essa revelação? A melhor forma possível que Deus se agrada é a forma que Deus tem e não a forma que o homem tem. A nossa sabedoria, o nosso entendimento e o nosso desejo, a nossa vontade, junto com a nossa emoção, muitas vezes dita uma regra dizendo que é a melhor forma. Quantas vezes nós achamos a melhor forma fazer A, B e C e nós temos grandes problemas. Então eu quero dizer para você que a melhor forma não é aquela que eu acho ou que você acha. A melhor forma é aquela que Deus acha. E aquela forma que Deus acha, muitas vezes é muito diferente daquela que eu acho. Aquela que eu acho é natural, aquela que Deus acha é sobrenatural. Aquela que eu acho é humano, aquela que Deus acha é divina. Então agora Davi acha que levar a arca de Deus era muito importante, até aí está certo. Mas agora ele diz: que forma eu vou levar? Eu vou fazer algo melhor, eu vou fazer uma carroça nova, eu vou fazer um carro novo. Eu creio que se fosse hoje isso, Davi iria pegar o melhor carro do mundo para poder carregar a arca da aliança. Ele usou sua vontade, sua mente, sua emoção, né? E ele então mandou fazer uma carroça nova, ele levou a carroça nova lá na colina, de Abinadab, onde morava, e agora, irmãos, Abinadab tinha seus 2 filhos, era Aiô, né, e Uzá. Esses 2 filhos, como a arca ficou ali mais de 20 anos, então esses 2 filhos criaram junto com a arca. Então você imagine, você ter a presença de Deus na sua casa, e você viver com a presença de Deus ao longo da sua vida, né? Hoje a Arca da Aliança está dentro do nosso espírito, né? E a presença de Deus está aí. E eu quero orar, porque já findou aqui meus minutos. Eu quero que você continue, porque eu vou continuar essa palavra, é muito poderosa. Você não pode perder a sequência. Pai, obrigado por este momento. Abençoe os teus filhos grandemente, a tua igreja, santifica-nos e abençoe poderosamente. É o nosso pedido, a nossa oração em nome de Jesus. Fica com o teu povo, Deus, e abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e continua amanhã, tá bom? Beijo no coração.